todas as redes da TVC, a TV do Correio da Manhã. Também tem programa original. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar o Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro, e você confere as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes. Bem, vamos começar esta edição dando uma notícia aqui que nós já mostramos durante todo o dia. Na parte da manhã, a nossa equipe percorreu as principais ruas do centro da cidade e o cenário era de destruição. Depois da chuva registrada durante a tarde e noite do dia 15 de fevereiro em Petrópolis, as ruas estão destruídas, tomadas de lama e as calçadas e asfaltos revirados, o que impossibilitou o trânsito de pedestres e veículos na cidade. Nilda foi uma das petropolitanas que, após a tragédia, não conseguiu voltar para casa. Ela passou a noite no trabalho, um salão de beleza na Rua do Imperador, e até o início da tarde desta quarta-feira, aguardava por um cenário menos caótico para tentar voltar para a localidade do Caxambu, onde mora. Muito triste, muito triste. Eu disse, não tem nem palavras, é muito triste. Amigos nossos desaparecidos, é muito triste. A única coisa que a gente se escuta aqui é a ambulância, barulho de sirene. Diversas ruas da cidade estão interditadas. A Rua 16 de Março precisou da ajuda de muitos voluntários e funcionários da Condep para ser parcialmente desobstruída. As ruas do Imperador e Washington Luiz ficaram inacessíveis devido à quantidade de carros empilhados em diferentes pontos. Já na Avenida Piabanha, foi possível transitar durante todo o dia. O prédio do Bauhaus Expansão precisou ser desocupado após o registro de queda de barreiras no fundo do edifício. Esta é a Banca do Amaral. Originalmente, ela ficava no canto da calçada, mas com a força da água, ela foi arrastada para o meio da via. O Carlinhos é o dono dela. E na hora que a chuva começou a ficar muito forte, ele estava na banca. Ele relatou à nossa equipe que ele ficou no mínimo 3 horas agarrado a um poste esperando o resgate. A água ela subiu muito rápido e aí não teve jeito, a gente ficou naquela expectativa de o que vai fazer, só que ela veio muito rápido, quando a gente viu já não dava mais, aí teve que se agarrar no poste ali e ficar. 50 e poucos anos de banca, 55, nunca aconteceu isso, nunca vi uma coisa tão dramática, tão trágica como isso aqui. Por todo o município, o clima é de desespero, mas também de solidariedade. A gente está ajudando o pessoal que está catando mantimento, né? O pessoal que está trabalhando também, a gente está procurando ajudar. E a gente está procurando ajudar mesmo o pessoal que está necessitado, pessoal de rua, pessoal que está catando. A moça que saiu daqui a mesma agora estava catando coisas que estavam perdidas, né? Resto de alimento, essas coisas. E a gente procurou ajudar esse pessoal. O Cetranspetro informou que ao menos 70 ônibus ficaram retidos ou parados em vários pontos da cidade. Mas as empresas Cidade das Hortênsias e Turpe Transporte conseguiram oferecer a maior parte da frota, apesar de muitos trabalhadores não terem conseguido chegar no trabalho. Os horários vão se manter reduzidos, principalmente nas empresas Cidade Real, Petroíta e Cascatinha. O sindicato disse ainda que as empresas vão precisar de no mínimo 15 dias para fazer os reparos nos veículos que foram danificados nas enchentes e deslizamentos. Em nota, o Cetranspetro disse ainda que assim que as vias das áreas atendidas pela Cidade Real, Petroíta e Cascatinha forem sendo liberadas, as linhas vão voltar a circular. A expectativa é que isso só ocorra amanhã, quinta-feira.
E no último balanço divulgado pela Defesa Civil de Petrópolis, foi informado o atendimento a 325 ocorrências, das quais 269 foram por deslizamentos. Em última atualização do Instituto Médico Legal, o município chegou a 71 óbitos, que estão sendo consolidados pelos oficiais do posto regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil. Já o governador Cláudio Castro disse em coletiva que já são 78 mortos. Os agentes trabalham na identificação cautelosa e providenciam a consolidação dos dados detalhados das vítimas por conta das fortes chuvas que afetaram a cidade. Pelo menos 54 casas foram destruídas e 377 pessoas acolhidas em abrigos improvisados. E por conta de toda essa destruição, os comerciantes passaram o dia tentando limpar e organizar o que sobrou dos empreendimentos. Os problemas são tantos que a maioria sequer conseguiu fazer um levantamento dos prejuízos. Um cenário de tragédia. Após a chuva na última terça-feira em Petrópolis, parte da cidade ficou devastada. Lama, galhos, carros empilhados e muito desespero. A chuva causou diversos deslizamentos em pontos do centro histórico. O polo de moda da Rua Teresa ficou irreconhecível. Muitos lojistas perderam praticamente tudo. Foi muito rápido e ela entrou na porta. Quando ela entrou na porta, em 5 minutos já estava com 1,5 metro dentro da loja. Em conversa com alguns comerciantes, muitos não tinham contabilizado os prejuízos. A primeira impressão dos comerciantes foi essa, um caos. De acordo com eles, tudo aconteceu muito rápido e muitas mercadorias foram perdidas. A água chegou a um nível de mais de 1,60 metro. Nota-se por conta de algumas prateleiras que foram quebradas. As duas lojas do Guilherme foram atingidas. Por ser um ambiente com mercadorias e alimentos, quase tudo teve que ser jogado fora. Quando começou a água a subir devagarinho, mas parece que quando estourou lá em cima o muro lá do rio, veio uma onda que não deu tempo de tirar as coisas. A comporta não aguentou, estourou, a porta ainda não estava arriada e houve um estrago imenso aqui dentro, muita coisa. A mercadoria foi embora pelo rio, foi descendo junto. Depois do tempo que eles pegaram e arriaram a porta lá por cima, pelo depósito, para poder ver se a mercadoria não ia embora, né? Mas foi muito estrago, muito estrago. Aqui na Rua Teresa, a chuva também atingiu as lojas. Um dos principais polos de moda de Petrópolis da cidade ficou assim, com muita lama, muito barro. E agora o trabalho árduo dos comerciantes para fazer a limpeza dos locais. A Rua Teresa até hoje não. Tivemos um problema em 2011 e em 88, mas aqui na Rua Teresa foi a primeira vez. Entendeu? Eu sou proprietário aqui do imóvel, então todos nós aqui juntos aqui, fazendo para poder tirar esses entulhos. Na Rua Teresa, o cenário não foi diferente. As chuvas que atingiram as localidades da 24 de maio e do entorno causaram destruição em lojas e vias do polo de moda. Em uma retificação, o primeiro senhor que apareceu não é o presidente da Câmara, Ingo Rames, e o segundo não é o nosso repórter Richard. Pelo nosso erro, pedimos desculpas. E durante uma coletiva de imprensa na tarde de hoje, o prefeito Rubens Bom Tempo falou sobre as fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis. O prefeito Rubens Bom Tempo se reuniu nesta quarta-feira com membros da Defesa Civil de Petrópolis e com o governador Cláudio Castro para discutir ações e tratar sobre a chuva que atingiu a cidade no dia anterior. Durante a reunião, o prefeito falou sobre o histórico que Petrópolis tem com tragédias relacionadas à chuva. Tem que fazer isso, a gente tem que aprender com a nossa história, são várias tragédias. Eu fui prefeito na tragédia de 2001, 2003, 2008. O Mustrange, que é o nosso vice, foi o prefeito da tragédia de Guarapuava, eu de 2013 e agora mais esse grande problema, esse grande desafio que eu estou enfrentando. E cabe a gente aprender com tudo isso, acumular muita experiência e colocar isso tudo a serviço da nossa cidade. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, o prefeito Rubens Bom Tempo falou sobre a chuva que estava prevista para terça-feira. Segundo ele, mesmo com todos os sistemas de monitoramento de chuva e alertas da Defesa Civil, não era possível prever um desastre desta dimensão. Olha, a chuva do jeito que aconteceu, ela realmente atingindo a zona urbana da cidade, a área mais adensada, é difícil você, mesmo com todo o sistema que foi criado,
né, de pluviômetros eletrônicos, né, sistema de alerta e alarme, né, de SMS. É muito difícil, às vezes, você conseguir fazer com que isso tudo funcione, mesmo com toda a população treinada. Né? Foi muito rápido, ainda foi num horário de rush, né? Todo mundo estava muito na rua. Foi muito difícil. A forte chuva pegou muitas pessoas desprevenidas. O petropolitano Marcelo passou por momentos de desespero durante a tempestade. Ele e uma amiga precisaram sair do carro em que estavam porque o veículo estava sendo arrastado pela correnteza. Eles conseguiram se abrigar em cima de um caminhão até que a enchente abaixasse. A gente empurrou a porta com muita força porque a pressão da água dificulta para abrir a porta. Coloquei ela para o caminhão, firmei o pé da maneira que deu e entrei no caminhão também. Então, aí a gente já ficou um pouco mais tranquilo. Depois a gente ainda ajudou duas pessoas que estavam na frente do caminhão também. E a gente falou, vem para cá. E ficamos ali em cima 3, 4 horas quase, até a água baixar. Sim. Muito frio. A gente tirou a lona do caminhão para poder se proteger da chuva e do frio e esperar. Foi isso. Esse é o relato do que aconteceu. O governo e a Câmara Municipal de Petrópolis decretaram um luto oficial de 3 dias por conta das mortes registradas em função das fortes chuvas. Por meio das redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro também se solidarizou com as vítimas da região serrana e anunciou medidas emergenciais que estão sendo tomadas pelo governo federal. O senador também informou que nesta sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro estará na cidade. Corta o coração ver mais uma vez a região serrana do Rio de Janeiro sofrer tanto com os impactos das fortes chuvas que provocam aí deslizamentos de terra, enchentes que fazem vítimas fatais, que, enfim, deixam pessoas desabrigadas, desalojadas. Então, o governo federal está aqui todo mobilizado já, com atenção para essa região. Acabei de falar com o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, ele já está enviando um caminhão-agência aí para o local para, enfim, dar todo o suporte, né, que as pessoas precisem na questão bancária. Já está fazendo uma análise também nos programas de habitação de interesse social, que a Caixa possa dar uma atenção especial para quem está sendo impactado nesse momento. O ministro Rogério Marinho, também tive contato com ele agora há pouco, já enviou o seu secretário nacional de Defesa Civil para, em conjunto com as autoridades da mesma área, aí do município de Petrópolis, do governo do estado, possam trabalhar ali em harmonia para amenizar pelo menos os sofrimentos e impactos dessa tragédia. E na sexta-feira eu vou estar junto com o presidente Bolsonaro, fazendo um sobrevoo, já que ele viria da missão oficial da Rússia direto para Brasília. Ele mudou o seu trajeto, vai direto para o Rio de Janeiro para se dirigir até a cidade aí de Petrópolis e também reforçar todas as iniciativas que o governo federal possa fazer diretamente ou em conjunto com as autoridades locais. Em parceria com a Câmara Municipal de Petrópolis, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vai funcionar como um ponto de recebimento de donativos para as vítimas das chuvas na cidade da região serrana. Hoje, o saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, já estava aberto para recebimento de alimentos não perecíveis, água potável, itens de limpeza de higiene pessoal, máscaras e álcool em gel. O ponto de doações vai funcionar das 9 horas da manhã às 6 da tarde. Os donativos serão reunidos e levados pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro até a sede do Legislativo, em Petrópolis. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo?
A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. E diante de tanta tragédia e dificuldades que tem surgido, a operadora Claro informou que a empresa vai conceder ainda um bônus gratuito de internet móvel para todos os clientes da região, inclusive para linhas pré-pagas ativas e sem crédito no momento. O bônus tem validade de 7 dias e oferece 1 GB, que pode ser utilizado também em aplicativos de mensagem, buscando auxiliar nas comunicações emergenciais necessárias nesse momento. E a concessionária Águas do Imperador informou hoje que o abastecimento de água em diferentes localidades do centro histórico foi prejudicado. Apenas nos distritos o serviço se manteve normal. As localidades mais afetadas com o desabastecimento de água foram Quitandinha, Coronel Veiga, Alto da Serra, Centro, Estrada da Saudade, Ciméria, Fazenda Inglesa, Sargento Boening, Centenário, Cascatinha, Retiro, Carangola, Vale dos Esquilos, Comunidade do Neylor, Comunidade São Luís, Morém, Vila Felipe, Valparaíso e Parque São Vicente. Segundo a concessionária Águas do Imperador, alguns destes bairros ficaram sem energia elétrica, o que impediu o funcionamento das bombas. E em outros locais as redes foram rompidas, especialmente as que atravessavam os rios. Equipes técnicas foram acionadas para restabelecerem o sistema o mais rápido possível, mas não há previsão para a conclusão dos reparos. A concessionária solicitou ainda que os moradores destes locais usem água de forma consciente. Além disso, a loja de atendimento presencial da empresa, localizada na rua Irmãos D'Ângelo, no centro da cidade, não funcionou porque ficou alagada, assim como a sede da concessionária na rua Doutor Saerpe, no Morém. A Enel também emitiu um comunicado sobre a interrupção do serviço de energia elétrica em diferentes pontos de Petrópolis. A distribuidora ressaltou que atua em parceria com o município para restabelecer a eletricidade em locais que realizam atendimentos emergenciais e possuem serviços essenciais. Os bairros mais afetados foram Quitandinha, Sargento Boening e Centro, com destaque para as ruas Washington Luiz, do Imperador, 16 de março e 24 de maio. A companhia acrescentou ainda que alguns trechos da rede elétrica foram destruídos em função da forte chuva e equipes da distribuidora trabalham na reconstrução. E na tentativa de atenuar os efeitos de tanta tragédia, alguns hotéis de Petrópolis abriram as portas para abrigar autoridades, equipes de apoio e pessoas que estão desabrigadas. Ao todo, 100 pessoas foram direcionadas para os hotéis do Centro e de Itaipava. Os estabelecimentos também se prontificaram em receber donativos. A campanha é uma parceria do sindicato com o Sesc RJ, que vai receber as doações por meio do programa Mesa Brasil. As unidades do Sesc em Petrópolis também foram colocadas à disposição do governo do estado para receber as equipes envolvidas no resgate às vítimas e nos demais trabalhos em mitigação dos transtornos provocados pelo temporal que atingiu o município na terça-feira. Localizado logo na entrada de Petrópolis, para quem chega da capital, o Sesc Quitandinha se tornou uma das bases operacionais do Executivo Estadual na cidade. O local está aberto para reuniões de trabalho e já pela manhã recebeu equipes da Agência Estadual de Fomento. Elas se dedicam a criar uma linha de crédito emergencial para atender os comerciantes que tiveram os negócios atingidos pelo temporal. Já a unidade hoteleira do Sesc Nogueira tem 50 leitos disponíveis para o descanso das equipes envolvidas no resgate às vítimas da tragédia. As demais instalações também estão abertas para reuniões e apoio logístico. A Enel Distribuição Rio contabilizou por meio do sistema de monitoramento e alerta que quase 29 mil raios atingiram o chão em toda a sua área de concessão apenas no mês de janeiro. Só em Petrópolis foram registrados 802 raios no mês passado. A
A Enel registrou 28.988 raios nuvem-solo, que são aqueles que atingem o chão no primeiro mês deste ano. Os municípios mais atingidos foram Resende, com 2.497 raios, seguido de Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Teresópolis e Duque de Caxias. Só em Petrópolis, 802 raios atingiram o chão no mês de janeiro. Em todo o estado do Rio, os raios que atingiram a área de concessão da Enel no mês de janeiro aumentaram 18% se comparado ao mesmo período do ano passado. Como as condições climáticas afetam muito as redes elétricas, pois são expostas, nós temos um monitoramento contínuo das condições climáticas que fazemos através da parceria com o Climatempo. Esse monitoramento nos permite um planejamento das nossas atividades em função das previsões climáticas. Quando nós temos previsões de chuvas, tempestades, nós fazemos várias ações, como antecipação da entrada de equipes, postergação de turnos de equipes ou até mesmo aumento na quantidade de equipes para atender as eventuais demandas das emergências provocadas por essas condições climáticas adversas. De acordo com o levantamento, em todo o estado, as regiões Serrana, Sul, Costa Verde, Noroeste, Macaé e Magé tiveram um volume maior de chuvas em janeiro, chegando a superar a média histórica dos últimos 30 anos, comparando o mesmo período. Ainda nessas condições, vale ressaltar sempre os cuidados com segurança. Não ficar em locais abertos ou expostos, sempre procurar um local abrigado e nunca utilizar equipamentos eletroeletrônicos durante chuvas, raios e tempestades. E vale ressaltar que estes dados são do mês de janeiro. A Prefeitura de Petrópolis está convocando força de trabalho para a frente emergencial que atua nos serviços de recuperação do município. São necessárias cerca de 1.000 pessoas para as intervenções com serviço remunerado. Quem tiver interesse deve comparecer na sede da CONDEP no Quitandinha, na Avenida General Rondon, número 400. Bem, a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis orientou na noite de hoje que a população não saia de casa. Quanto menos carros nas ruas, melhor e mais rápido será o atendimento às emergências das chuvas. São mais de 400 agentes municipais, estaduais e federais trabalhando no resgate de feridos, busca por desaparecidos, limpeza e desobstrução das ruas e vistoria nos imóveis atingidos. As vias congestionadas pelos carros atrapalham esses trabalhos, por isso deve-se sair de casa somente apenas, se for fundamental. Além disso, quem tiver que sair de casa deve dar preferência aos deslocamentos a pé, evitando ao máximo o uso do carro. Bem, e por falar em tudo isso, nós anunciamos durante o dia, durante o plantão aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã, uma coletiva do governador Cláudio Castro. A nossa equipe acompanhou. Nós vamos adiantar aqui um resumo com a repórter Rafaela Cordeiro e amanhã, na primeira edição, a matéria completa. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmou 78 mortes causadas pela chuva que atingiu Petrópolis nesta terça-feira. 21 pessoas foram resgatadas com vida. O governador disse que o temporal foi o pior do estado desde 1932. Já são 372 pessoas desabrigadas e 180 moradores em áreas de risco que foram acolhidos nas escolas e estão recebendo apoio de funcionários da saúde e da Defesa Civil. Segundo Cláudio Castro, não há como estipular um número de desaparecidos, pois o cálculo depende de muitos fatores e seria um número irresponsável e, por isso, a estimativa não é feita. Quando perguntado se a população poderia ter sido informada com mais antecedência sobre a chuva, o governador informou que nenhum aviso sobre o temporal chegou às autoridades. Ele disse que vai pedir uma investigação nos radares de monitoramento de chuva para verificar se houve alguma falha. No momento, 910 agentes do governo do estado atuam em Petrópolis em conjunto com os órgãos do município, Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos.
Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. O Sesc RJ está oferecendo atendimento psicológico gratuito para a comunidade petropolitana, em especial familiares e amigos das vítimas fatais, pessoas feridas e cidadãos que sofreram prejuízos com o temporal que atingiu a cidade nesta terça-feira. Para acessar o serviço, é preciso ligar para o número DDD 21 3138 1189, passar por uma triagem e, em seguida, agendar o atendimento. Além disso, na manhã de hoje, o Sesc Quitandinha recebeu técnicos da Agência Estadual de Fomento que se dedicam a criar uma linha de crédito emergencial para atender os comerciantes que tiveram seus negócios atingidos pelo temporal. Já a unidade hoteleira do Sesc Nogueira teve 50 leitos disponibilizados para o descanso das equipes envolvidas no resgate às vítimas da tragédia. As demais instalações também estão abertas para reuniões e apoio logístico. Bem, agora vamos mudar um pouco de assunto. De acordo com os dados do Ministério da Economia, em 2021, a cidade de Petrópolis registrou a abertura de mais de 7 mil novas empresas. O saldo positivo, quando comparado ao ano anterior, se comparar 2020 a 2021. Mas o número de negócios encerrados também cresceu no município. Novos negócios e oportunidades de emprego. Em 2021, a cidade de Petrópolis registrou mais de 7 mil novas empresas abertas. Essa marca deixou a cidade na 9ª colocação do ranking estadual. De acordo com os dados do Ministério da Economia, em Petrópolis houve um aumento no número de empresas abertas em 2021, totalizando 7.586 empresas, o que corresponde a 20,2%. Esse é o caso da Fernanda, que abriu seu negócio logo no início da pandemia. Mas, de acordo com ela, a trajetória até aqui não foi fácil. Foi bem complicado, assim, ficamos 5 dias abertos e logo depois precisei ficar um período de quase 4 meses fechados, né? E aí logo depois voltou tudo mais ou menos normal, porém ano passado a gente ainda teve mais um período, né, que nós precisamos ficar fechados por volta de 15 dias mais ou menos. Mas o ano passado não foi marcado apenas por crescimento no setor. Cerca de 2.714 empresas encerraram as atividades na cidade, um aumento de 43,3%. Esta dificuldade também foi sentida por Fernanda, que chegou a pensar em desistir de empreender. Eu precisei ter assim, um discernimento muito grande, tive apoio do proprietário da loja em relação ao valor de aluguel, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu preciso agradecê-lo imensamente.
E também os clientes, né? Que mesmo com toda dificuldade, nunca me abandonaram, sempre mantiveram assim uma frequência aqui na minha loja, né? Mas com certeza eu pensei algumas vezes em desistir, porque não é fácil, viu? Petrópolis tem atualmente 37.496 empresas abertas. Pouco mais de 34 mil delas se classificam como microempresas, 1.564 como empresas de pequeno porte e 1.540 estão distribuídas em outras categorias. Nos dados divulgados pelo Ministério da Economia, entre os municípios com mais registro de negócios abertos estão a capital Rio de Janeiro, seguida de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Niterói. O Parque Tecnológico da região serrana do Rio de Janeiro, Serratec, está ganhando mais investimento para este ano de 2022. O centro é um dos maiores de tecnologia do Brasil e abrange as cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. O Serratec possui Laboratório Nacional de Computação Científica e mais de 170 empresas de tecnologia em diversos segmentos. O faturamento anual atinge a marca de 700 milhões de reais. O Parque Tecnológico possui infraestrutura para incubadoras, startups e novas empresas. A deputada estadual do Rio de Janeiro, Adriana Baltazar, destinou 600 mil reais em emendas ao orçamento estadual de 2022, especialmente para o Serratec. Sobretudo em momentos pós-crise, final de crise, então você contribuir para desenvolver tudo ligado à educação, à tecnologia, ciência, inovação, é muito importante. Então eu destinei parte das minhas emendas, né, do valor que eu tenho direito a distribuir, a doar em projetos para o Serratec, porque realmente é considerado um grande polo tecnológico. Criado em 2002, o Parque Tecnológico tem o apoio das prefeituras de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo e reúne nas 3 cidades empresas nacionais e internacionais. O Serratec tem o objetivo de formar jovens, sendo uma ponte para que eles ingressem no mercado de trabalho. A emenda parlamentar da deputada Adriana Baltazar, ela é super bem-vinda, porque a gente trabalha para o desenvolvimento econômico da região e para a geração de novos empregos. Então, qualquer verba, né, como eu falei anteriormente, o Serratec ela é uma instituição privada, né, então, basicamente, ela é fomentada por recursos das próprias empresas. Então, qualquer dinheiro público que venha somar esforços aí, que a gente tenha condições de garantir que esse desenvolvimento da região seja maior, é super bem-vindo. Desde 2019, o Serratec tem trabalhado com o programa de residência de software, onde foram formados mais de 500 novos profissionais para o ramo de tecnologia. Segundo o presidente do Serratec, com essa verba investida, vai ser possível reforçar o arranjo produtivo das empresas de tecnologia, além de criar laboratórios para a inovação aberta. Com o programa de residência, que já formou quase 500 alunos aí, a gente conseguiu inserir no mercado de trabalho jovens que talvez nunca tivessem oportunidade de acesso a esse mercado. Então, como Petrópolis já tem uma vocação e a gente quer ajudar a alavancar cada vez mais o desenvolvimento econômico da cidade, a formação de mais e mais jovens é fundamental para a garantia disso. Você ter, além da capacitação, além da educação, você não é garantir 100%, mas uma grande chance do jovem sair daquele curso ali empregado, com uma atividade que dê a ele, né, a experiência que o jovem precisa e o retorno financeiro, é como eu falei antes, é por isso que eu dediquei a minha maior emenda a esse projeto. Bem, Ney Carvalho, vamos voltar a falar da tragédia que se abateu sobre Petrópolis, e a prefeitura aqui do município criou uma conta para receber doações para vítimas das chuvas. A conta PMP Petrópolis SOS 2022 é oficial do município para as doações. Quem quiser fazer doações para as famílias atingidas pelas chuvas pode transferir qualquer valor. Os dados da conta são agência 0080, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/1000-43. Para fazer um Pix, a chave é o CNPJ que eu acabei de falar. Os recursos arrecadados serão utilizados para a compra de mantimentos, roupas, cestas básicas, materiais de higiene pessoal e outros itens de necessidade para aqueles que foram atingidos pelas chuvas. É verdade, Beth. Continuando nesse assunto, a nossa equipe de reportagem flagrou imagens muito impactantes
da tragédia que assolou Petrópolis. Olha essas imagens fortíssimas, esses 2 ônibus que foram levados. Desespero das pessoas para sair Desespero. Você vê ali o resgate aos usuários do transporte público que estavam dentro desses coletivos e eles afundando ali dentro daquele trecho do rio. Uma imagem realmente muito chocante, muito chocante. O resgate ali de curiosos, rodoviários. É uma luta, Olha, afundando, gente. Que desespero dessas pessoas nesse momento. Não dá para descrever. Ou a pessoa sai nadando, ou quem não sabe nadar acaba se desesperando. Olha realmente ali, a pessoa é muito ali difícil. sendo levada ali pela correnteza, olha. E a rapidez com que os ônibus afundaram, né? Força da água. A pessoa tem ali minutos, às vezes segundos, Exatamente. para pensar o que vai fazer. Realmente muito difícil. Muito mesmo. São imagens fortíssimas que, como muitas outras, que vocês acompanharam aqui em toda a nossa programação, com os plantões ao vivo, imagens que chocaram aí Petrópolis, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil e todo mundo. É verdade. E amanhã estamos de volta com muita informação e as principais notícias sobre a situação de Petrópolis e notícias também das demais cidades que estamos presentes, como Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. São notícias que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Que todos tenham uma boa e tranquila noite. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.